Irmãos, mais uma vez vamos abrir a palavra do Senhor, dessa vez no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o versículo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao 4. Os irmãos, atentamente, ouçam o que diz a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos, Senhor Deus, toda a honra e glória. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio essa noite. Obrigado, Deus, pelo culto, Senhor, que o Senhor agora recebe do teu povo. Deus querido, ilumina o nosso coração e mente para transmitirmos tão somente a tua palavra e para que o Espírito Santo nos enriqueça, Senhor, com as verdades que aqui estão contidas. Fale, Senhor, ao nosso coração. Fale, Senhor Deus, ao íntimo do nosso ser. E que a tua palavra, Senhor Deus, ache morada em nosso coração. E que venhamos, Deus, a regozijarmos, a nos alegrarmos por meio da verdade que será pregada essa noite. Nós oramos engrandecendo o teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que aqui estão, quantos de nós, de fato, como cristãos, temos tido a coragem de evangelizar nos lugares difíceis? Porque nos lugares fáceis é fácil. Quantos de nós, irmãos, temos ido até os hospitais, até a casa dos traficantes, dos bandidos perigosos, dos assassinos? Quantos de nós temos ido pregar a palavra de Deus nos presídios, na delegacia da cidade? Quantos de nós, irmãos, temos sujado os nossos pés de lama e de poeira, entrando em locais de difícil acesso, para ali levar a palavra de Deus? Quantos de nós temos tido a coragem de evangelizar os ricos, quebrar aquela barreira que existe? Existem muitas barreiras, irmãos, que impedem o nosso trabalho como evangelistas. Na verdade, impedem aos nossos olhos. Impedem porque nós deixamos que impeça. Mas não é para ser assim. Nada deve impedir o nosso trabalho como servos de Deus, de pregarmos a palavra de Deus a toda e qualquer ocasião. Esse texto, irmãos, é muito importante, para isso nós estamos falando e vamos tratar essa noite. O nosso texto, irmãos, retrata Jesus Cristo saindo de uma determinada região geográfica da Palestina e indo para outra. O texto diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou ele a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Se nós olharmos um mapa de Israel, da Palestina, a Palestina é uma terra estreita, bem estreita. De um lado está o mar Mediterrâneo, que os israelitas chamavam de o Grande Mar. No meio da terra está o Mar da Galileia ao norte, o Rio Jordão, que sai do Mar da Galileia, e bem embaixo o Mar Morto.
E esse território faz a separação entre o lado direito da terra prometida e a Transjordânia, que é o lado direito da terra. Na verdade, o lado esquerdo é a terra prometida e o lado direito é a Transjordânia, após o rio Jordão. Daí o nome Transjordânia. E essa terra de Israel, irmãos, ela é dividida nos dias de Jesus por territórios. Em cima ficava a Galileia, na parte mais alta do território. Era lá na Galileia que estava o mar da Galileia, onde Jesus muitas vezes saiu para pescar com os discípulos, aonde ele pregou do barco de Pedro para as multidões que estavam na margem, aonde ele caminhou por sobre as águas. Era ali na Galileia que ficava aquele mar. Na verdade, era um lago bem grande, que eles chamavam Mar da Galileia. Abaixo da Galileia ficava o território da Samaria. E abaixo da Samaria ficava o território da Judéia, aonde estava localizado Jerusalém e o templo onde os judeus adoravam a Deus. Então, Galileia, Samaria, Judéia embaixo. Jesus Cristo, ele estava na Judéia. Ele havia purificado o templo. Ele já havia ido e expulsado os cambistas e os camelôs da casa de Deus, porque o templo estava sendo profanado pelos judeus. Estavam fazendo da casa de Deus um local de mercado. A casa que seria casa de oração havia virado covil de ladrões, diz o Senhor. Então ele estava em Jerusalém. Ali em Jerusalém ele também teve uma conversa com Nicodemos, um doutor da lei, um mestre altamente estudioso do Antigo Testamento. Mas ali Jesus ensinou aquele mestre coisas que ele não sabia, sobre o novo nascimento e a salvação. E a fama do Senhor Jesus Cristo se espalhava. Muitas pessoas começavam a ouvir e a desejar ver e ouvir a palavra e as ações daquele Galileu. Seus milagres, o seu poder. As notícias rapidamente corriam, ao ponto dos discípulos de João Batista ficarem, de certa forma, enciumados, porque as pessoas agora seguiam mais a Jesus do que ao próprio João Batista. E João então ensina a eles que era necessário tudo isso acontecer, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus, não João Batista. E ali os fariseus, os mestres de Israel, também começaram a ficar enciumados, porque Jesus atraía grandes multidões. Os fariseus, irmãos, eram o grupo religioso dominante dos dias de Jesus Cristo. Eles tinham total acesso e controle sobre o templo, onde as pessoas reuniam-se, onde os judeus iam para adorar a Deus. E todas as coisas religiosas eram entregues aos fariseus. E agora havia um homem galileu que atraía muitas pessoas com o seu novo ensinamento, com as verdades que ele proferia. Mais tarde, no Evangelho de João, alguém vai dizer assim: nunca vi alguém falar como esse homem fala. Nunca ouvimos tal coisa sair da boca de homem nenhum. Porque ele fala como quem tem autoridade, diz o escritor, e não como os escribas e fariseus. Então, durante todo esse tempo, Jesus estava lá na Judéia, em Israel mesmo, em Jerusalém. Mas quando ele ouve que os fariseus começam a ouvir dizer que muita gente está seguindo Jesus, Jesus então se retira daquela região. Porque na verdade, irmãos, as coisas devem seguir um plano. Na verdade, o próprio Senhor Jesus veio com um plano traçado pelo Pai. Entregar a sua vida em favor dos homens. Mas havia um tempo determinado para tudo isso acontecer. E agora que o ministério de Jesus Cristo estava começando nesses dias aqui. Então, para evitar maiores problemas, o Senhor resolve sair da Judéia, sul da terra prometida, e vai para a Galileia, lá no topo, no norte da terra. E aqui uma grande tensão é gerada pelo texto. Veja como o texto diz, verso 3.
e deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ele já havia estado lá. Retirando-se para a Galileia. E o verso 4, ele traz uma certa tensão. Diz assim: mas era necessário atravessar a Samaria, o território da Samaria. Por que o evangelista João diz isso? Era óbvio que era necessário atravessar a Samaria. Samaria estava bem no meio, separava os territórios. Então, por que João diz isso? Porque as palavras de João são enfáticas. Irmãos, o texto mais importante desta parte que estamos lendo é o verso 4. Mas era necessário atravessar a Samaria. Duas coisas importantes nós vemos aqui, irmãos. Primeiro, Samaria. O que era a região da Samaria? Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles também eram judeus, mas eram judeus mestiços, misturados com outros povos. E os judeus que moravam em Jerusalém, e os judeus que moravam na Galileia, consideravam eles uma raça pagã, impura. Mas eles tinham sangue judeu, apesar de serem casados com mulheres estrangeiras e com homens estrangeiros. Como isso veio acontecer? O livro de Reis retrata essa história. Retrata que o rei Onri, rei de Israel, rei do reino do norte, ele comprou uma terra alta, uma montanha. E ali naquela montanha ele criou uma cidade, colocou o nome daquela cidade como Samaria. E aquela cidade passou a ser a capital do reino, Samaria. Mas não só a cidade, toda aquela região ao redor da cidade também começou a ser chamada de Samaria. Então, tempos depois, quando o exército dos reis da Assíria vieram, eles dominaram e sitiaram Samaria e entraram na cidade, pegaram todos os judeus que haviam ali, 90% dos judeus, e levaram cativos para a sua terra, para a Babilônia e para a Síria. Uma pequena parte ficou em Samaria. Os escravos, os mais pobres, os mais humildes, os que tinham menos condições, enquanto que os ricos, os de famílias nobres, os mais sábios, os homens mais ilustres, foram levados como cativos. E o rei da Assíria, então, trouxe pessoas de outros povos para habitar na Samaria e misturar ali o povo. Eles tinham, irmãos, uma técnica de desculturar o povo, quebrar a cultura local. Então eles traziam pessoas de toda parte do reino deles, de todas as terras, e misturavam ali. Então aquela cultura, aquele pensamento, aquela religião dominante do lugar foi toda perdida e misturada. Eu quero abrir o livro de Reis e retratar isso com os irmãos. Capítulo 17, 2 Reis, verso 24 em diante. Diz assim: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. O verso 29 diz assim: porém cada nação que estava agora na Samaria, porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os serfavitas queimavam seus filhos a Adramaleque e a Anameleque, deuses de Serfavaim, mas temiam também o Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles
nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Aí está, irmãos, o motivo pelo qual os judeus odiavam os samaritanos. Porque aquele povo que antes tinha uma cultura monoteísta, adorava o Deus de Israel, eles foram misturados com nações, com vários povos. Cada povo trouxe o seu Deus. Cada povo trouxe um pouco da sua cultura. De forma que eles eram judeus só no nome, mas não tinham mais os traços culturais de um judeu comum, de um judeu ortodoxo. Havia uma mistura religiosa. A Bíblia diz aqui que eles adoravam o Senhor, mas adoravam também os seus deuses. Os judeus, poucos que ficaram, casaram com mulheres de outras nações e começaram a fazer uma mistura religiosa, uma mistura cultural. Queimavam seus filhos em oferta de sacrifício aos deuses pagãos. Por isso os judeus nunca mais consideraram esse povo como sendo da sua raça. Daí, um judeu nunca passar pelo território da Samaria. Por isso João diz, mas era necessário que Jesus passasse pela Samaria, pelo território da Samaria. Naqueles dias de Jesus Cristo, o Império Romano dominava toda aquela área. Não havia para eles divisão de territórios. Para Roma era um só território. Havia um procurador romano que governava tudo aquilo. Mas para os judeus e samaritanos havia uma divisão entre eles, tanto religiosa quanto cultural. Ambos se detestavam, se odiavam. E nos dias dos romanos, várias estradas foram construídas. Um dos grandes passos, um dos grandes méritos dos romanos para o cristianismo foi a construção de estradas. Isso facilitou muito o evangelismo. Então, havia uma estrada que passava pela beira do mar, mas passava pelo território de Samaria, pela beirinha, ali pelo final do território. Havia a estrada principal, que passava no meio do território, ligava de Jerusalém até o território da Galileia, passava bem no meio da Samaria. Mas havia uma outra estrada. Essa estrada era muito mais longa para se atravessar. E geralmente os judeus faziam essa travessia. E veja, eles estavam aqui, no lado esquerdo do território. Havia o rio Jordão, do outro lado, o lado direito, era o território da Transjordânia. Essa outra estrada eles precisavam vir, atravessar o rio Jordão, caminhar uma boa distância pela Transjordânia, depois novamente atravessar o Jordão para entrar na Galileia. Era uma distância muito maior. Mas os judeus preferiam esse caminho do que passar pela terra daqueles homens impuros que eles consideravam que eram os samaritanos. A briga entre eles, irmãos, era tão grande que lá em Samaria eles tinham o próprio templo deles. O templo era erguido em cima de um monte chamado Monte Gerizim. E ali eles adoravam ao Deus que eles entendiam. Por isso que quando Jesus se encontra com aquela mulher, mais tarde, ela vai dizer, os judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Havia uma rixa, havia uma disputa muito grande entre eles. Daí, depois que vocês estão entendendo o motivo, João diz, era necessário atravessar a província da Samaria. Primeiro, irmãos, Jesus poderia ter cruzado, assim como um judeu tradicional faria, aquele território e andado pela Samaria. Poucos judeus faziam esse percurso direto. Poucos judeus passavam pela Samaria. Alguns passavam, mas poucos passavam. A maioria fazia o percurso bem maior, para não passar pela terra daquela gente ímpia, impura e pagã. Mas alguns poucos passavam.
Quando a Escritura diz que era necessário, ela simplesmente não diz que nós não devemos entender que era necessário porque só havia aquela estrada. Eu já expliquei que havia outras. Mas porque havia um plano determinado pelo Senhor, pelo Pai de Jesus Cristo. Havia um propósito de Deus o Pai para Deus o Filho, que ele passasse ali por Samaria. Jesus havia de encontrar uma mulher ali. E Jesus havia de conversar com aquela mulher. A mulher samaritana. E aquela mulher seria salva por Jesus Cristo. Possivelmente salva por Jesus Cristo. Não tratava-se de uma obrigação de passar por passar. Ele tinha mais 2 estradas que davam acesso. Mas era necessário. Mas era algo que era preciso que acontecesse. Jesus precisava ir no território dos ímpios. Jesus precisava ir naquele território pagão, onde muitos deuses eram adorados. Um território de gente mista. Toda a Escritura, irmãos, há uma proibição de Deus da união de um crente com um descrente. Para o Senhor isso se constitui pecado, abominação. Neemias, quando vai tratar desse assunto, ele diz que é abominação ao Senhor que um filho de Deus mantenha relação, casamento com um ímpio que não conhece o Senhor. Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. Vejam, irmãos, aonde Jesus quer chegar nessa parábola. Um judeu, atravessando uma determinada estrada, foi pego por ladrões. E esses ladrões roubaram tudo que ele tinha e ainda o feriram gravemente. Ele ficou ali no chão, quase morto. Passou um judeu, olhou e foi embora. Não queria se contaminar com aquele homem que estava todo ensanguentado e quebrado. Passou mais um e também olhou de longe e saiu. Depois veio um samaritano que odiava os judeus. E ele teve compaixão daquele homem. Jesus conta essa parábola. E ajudou aquele homem. E curou os seus ferimentos. E o levou para uma hospedaria. E pagou todas as despesas. E disse, cuide dele. Se ficar faltando alguma coisa, eu pago quando voltar. Jesus perguntou, qual dos 3 foi o próximo desse outro? Teve compaixão e teve amor. Todos disseram, o samaritano. Porque era algo impensável, um samaritano ajudar um judeu ou um judeu ajudar um samaritano. Tão grande era a rixa entre eles. Agora, a Bíblia diz que era preciso que Jesus passasse, fosse até aquele território, porque havia algo para ser feito ali. Era necessário atravessar a província da Samaria. Irmãos, para cumprirmos a nossa obrigação como cristãos, é necessário que nós sujemos os nossos pés e andemos em locais difíceis que nós não queríamos ir, que nós normalmente não iríamos, que por prazer nós não iríamos. É preciso, irmãos, que nós, como crentes em Jesus Cristo, pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, salvos pelo sangue de Jesus, tenhamos o mesmo vigor espiritual, a mesma dedicação que houve também em Cristo. Ele veio para os pecadores, veio para os perdidos. Às vezes, irmãos, nós selecionamos as pessoas que nós queremos evangelizar. Fazemos uma certa seleção mental. Isso é preconceito, é pecado. Às vezes nós temos grupos que nós queremos evangelizar.
E dizemos assim: vamos evangelizar os pobres, os mais carentes. Por quê? Porque é mais fácil ser recebido na casa deles. É mais fácil eles abrirem a porta, são pessoas carentes, são pessoas que pouco recebem visitas, talvez. E é mais fácil assim as pessoas abrirem a porta. E esquecemos os ricos, que estão nos seus carrões, nas suas mansões, os médicos, os advogados, e não vamos até eles. Eles são, para nós, o território da Samaria, que nós temos que ir também. Às vezes o inverso acontece. Evangelizamos os ricos, queremos estar perto dos doutores, queremos estar nas mansões deles com a palavra de Deus e pregando com entusiasmo, mas não vamos para a lama, nós não vamos para a sarjeta, pisamos os pés naquela lama que existe, porque não queremos nos sujar, não queremos sujar a nossa calça, os nossos tamancos, os nossos sapatos, não queremos ser picado por mosquitos. Eles são o território da Samaria, que nós também temos que ir. Como o Senhor foi. Às vezes chega alguém na igreja e ele está todo maltrapilho, rasgado, sujo, fedorento. Ele senta de um ladinho ali, solitário. Nenhum irmão chega perto dele. Nenhum irmão tem coragem de se levantar do seu lugar, deixar a companhia do seu irmão limpinho, cheirosinho do lado e sentar perto daquele maltrapilho e fedorento homem. Ninguém tem coragem de chegar e dar a sua Bíblia para ele, ou cantar com ele. Isso é um preconceito, irmãos. Era este o erro que havia entre judeus e samaritanos. Todos estavam debaixo do mesmo pecado. Todos eram feitos da mesma carne que apodrece, que vai ser consumida pela terra. Todos são pecadores. Paulo diz: todos pecaram, judeus pecaram, samaritanos pecaram, gregos pecaram, todos pecaram. Ricos pecam, pobres pecam. Não temos coragem de chegar até um aidético, até alguém com um câncer terminal, qualquer doença. Isso é um incômodo para nós, isso é uma barreira para nós, isso é uma Samaria que nós temos que chegar e evangelizar, irmãos. Temos que ser, irmãos, servos de Deus como Cristo Jesus. Seguindo os passos de Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que Jesus diz isso. Muitos vão ficar de fora do reino de Deus porque não fizeram isso. Tive fome e vocês não me deram de beber, de comer. Tive sede e vocês não me deram água. Eu estava nu e vocês não me deram roupas. Doente e vocês não foram me ver. Preso e ninguém me visitou. Mas, mestre, quando nós te vimos assim, mestre? E o Senhor diz: toda vez que não fizestes isso com um dos pequeninos, a mim deixaram de fazer. Temos que ir, irmãos, nos hospitais e pregar o evangelho, porque lá não há só doentes da carne, há doentes, na verdade há mortos espirituais, que precisam da palavra de Deus, que precisam ser confrontados com o pecado que eles vivem, para alcançarem pela graça de Deus a salvação, para não morrerem no seu estado de miséria,
Quantos morrem nos hospitais sem Cristo Jesus? Porque nós não vamos lá. E os ladrões? Quantos estão atrás das grades, nas cadeias, irmãos? E nós negligenciamos isso. Não visitamos preso nenhum. Deus é bom, irmãos, e misericordioso conosco. Porque nós somos servos ruins. Nós somos servos pecadores, inúteis. Deixamos de cumprir a palavra de Deus muitas vezes. Não vivemos como crentes e como verdadeiros cristãos que nasceram de novo. Bêbados, prostitutas. Alguém já evangelizou uma meretriz lá no seu antro? Deus me livre, irmão, de entrar ali. Sou uma moça de família. Jesus era o quê? Ele era mais digno que você, incomparavelmente. Ele é o príncipe da paz. Nenhum pecado sequer ele tem. E ele teve com as prostitutas e com os pecadores, irmãos. Com os ladrões. E a companhia deles era requisitada por esse povo. Porque ele levava esperança para eles. Aí está muitas Samarias, muitos territórios. Assim, eu não quero nessa mensagem, eu não estou dizendo que Samaria é algo simbólico, não. Samaria era um território literal. Mas assim, da mesma forma, nós podemos aplicar isso em nossa vida hoje. Muitos locais que nós não queremos ir, que nós temos uma dificuldade, uma rixa. Isso tem que ser quebrado, irmãos. Como filhos de Deus, portadores da verdade, da divina semente, Ele só tem esperança em nós. Quem mais pode levar esperança para esse povo perdido, senão aqueles que têm a palavra de Deus? Quem mais pode levar uma palavra boa para esse povo, senão nós, os crentes? Quem mais? Que outra mensagem esse povo precisa? Que mensagem pode satisfazer os seus corações? Verdadeiramente nenhuma. Só a palavra de Deus. Só essa mensagem aqui é precisa. É necessária. Nenhuma outra. Você pode chegar lá e tirar ela daquele antro de prostituição e colocar ela em um bom lugar, mas não é isso que ela precisa. Ela precisa da salvação a priori. Essas coisas podem vir depois. Também são boas, também são úteis, mas não são a melhor coisa. Não são a melhor palavra. Quando Jesus ele chegou naquele território samaritano, irmãos, ele se deparou com uma raça de pessoas que o odiava porque ele era um judeu. Ele chegou morto de sede, cansado. Nós vamos ver isso mais detalhadamente no domingo que vem, pela graça de Deus. Mas ele sentou-se ali ao poço, no beiral do poço, e pediu água para aquela mulher. Ela diz: como tu, judeu, se atreve a falar comigo? Ela era uma mulher samaritana. Nós temos que quebrar essa barreira, irmãos. Temos que quebrar essa barreira. Quantos drogados, perigosos, pessoas que você conhece na cidade e sabe assim, essa pessoa está perdida. Já foi feito tudo com ela, foi internado, já foi feito tudo e essa pessoa é irrecuperável. Vá até ele com a palavra de Deus. Vá até lá. Irmãos, nós não estamos aqui para dar satisfação a esse mundo. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer aquilo que o mundo espera de nós. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para ser portadores da palavra de Deus. E para ser sal e luz nessa terra.
Não é para ser igual ao mundo, que não suja as suas mãos com lama, que não tem, na verdade, o interesse em ir até esse povo, a não ser interesses financeiros. O nosso interesse é outro, é ver aquelas pessoas salvas e remidas dos seus pecados. Outro dia eu tive na penitenciária, aqui na delegacia da cidade. E estava assim, imaginais. Pessoas que precisam tanto da palavra de Deus. Precisam tanto ouvir este evangelho. Eu lembro uma vez que eu estive no Maranhão. E ali eu fiquei hospedado na casa de um sargento da polícia. E eu fui pregar no aniversário da igreja, lá em Matões, no Maranhão. E o cidadão que me hospedou, o irmão, ele disse assim: pastor, vamos lá na delegacia comigo agora de manhã? E eu disse: vamos, ele trabalha lá. Entrei na viatura da polícia e passeei com ele, ele me mostrando a cidade toda. Eu tinha chegado à noite. E ali nós conhecemos várias pessoas. Antes da delegacia, passamos na casa de vários irmãos. E conheci vários irmãos daquela igreja. E depois nós fomos para a delegacia. Chegamos ainda cedo, quase 8h30 da manhã. E quando eu entro aqui, ele diz: pastor, tem uma pessoa aqui que eu quero que você converse com ela. E eu pensei que fosse um amigo de polícia dele. E eu disse: tá bom, irmão. Quem é? É um bandido aqui da cidade. Um assassino. Ele foi preso agora. Matou uma pessoa aqui na cidade. E eu quero que você converse com ele. Tá bom. E ele me levou até a cela do preso. Ele disse: olha, não se preocupe, não tem perigo. Pode deixar, irmão. Não estou preocupado. E ali eu comecei a falar a palavra de Deus para aquele homem, para aquele preso. Rapaz de boa aparência. Um rapaz que você olha assim e diz: um homem desse não pode ser ladrão. Ah, irmão, se fosse pela aparência. Mas não é. Não é pela beleza. Não é pela cor. Não é pela situação econômica. Não é por nada disso. E eu comecei a pregar para aquele homem. A ler vários versículos bíblicos. A exortar aquele homem. E ele com a revista de Escola Bíblica Dominical na mão. Ele disse: pastor, todos os dias eu leio essa revista, pastor. Eu sei essa revista toda, pastor. E ele ouvia um radinho pendurado, ouvindo uma rádio evangélica. Todos os dias ele ouvia. Eu disse: meu irmão, você está aqui pagando por um crime que você cometeu. E a justiça tem que ser feita. Você tem que pagar o que você deve. Mas eu quero dizer para você que há esperança para você, para a sua vida espiritual em Cristo Jesus. Creia no Senhor. Confesse os seus pecados. Fique com Jesus Cristo. Eu só conversei com ele um dia. Mas eu espero que ele tenha de fato se arrependido dos seus pecados. Não sei se está preso ou vivo ainda. Mas eu espero que ele tenha se arrependido e crido no evangelho que ele ouviu e foi pregado. Essa é a nossa vida, irmãos, como cristãos. Sujar os pés, andar na lama, perto dos bandidos e dos ladrões. Tem pessoas, irmãos, com tantos problemas que nós temos que ir, mas temos receio de ir, ou não temos coragem de ir. Na verdade, a letargia é tão grande em nós, irmãos, que falar-se em evangelismo já gera náuseas em muitos irmãos. Ninguém sequer tem o desejo nem de evangelizar, seja quem for, quanto mais os samaritanos daqui. Mas como cristãos nós temos que ir. Como servos de Deus nós temos que ir. Era necessário que Jesus fosse até a Samaria. Passar por aquele território de pecadores, de idólatras, de pagãos. Nós não somos, irmãos, melhores do que eles. Não pense você que por estar nesta igreja hoje, não pense você porque fez um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo, que você é melhor do que os pecadores que estão fora da igreja. Você não é. Nós não somos. Nós somos tão maus quanto eles.
Nós somos tão cheios de pecado quanto eles. Nós precisamos tanto de Deus quanto eles, irmãos. A diferença é que Cristo nos alcançou. A diferença é que nós buscamos ao Senhor e eles ainda não. E nós temos que levar essa mesma palavra até ele, até os seus lares. Deixar o comodismo da igreja e sair e evangelizar. Sair e evangelizar. Hoje eu disse, de manhã, irmãos, se esforcem. Cada um de vocês traga uma pessoa à noite. Convidem alguém para vir com você à igreja. Convidem. Flaviano foi convidado por alguém? Não. O Senhor o trouxe, né, irmão? Louvado seja Deus por isso. Irmã Beth, creio que convidou a amiga para vir. Muito bem, irmã. É assim que nós devemos fazer como cristãos. Eu convidei pessoas hoje para estar aqui. Eu não fui hipócrita. Eu não disse para vocês e não fiz. Eu fiz. Eu convidei homens para estar aqui essa noite. Mas não estão. Mas eu convidei, eu saí. E tinha muitos compromissos hoje à tarde para mim. Vocês também têm que sair, têm que convidar, têm que lutar, têm que suar. A nossa missão, irmãos, nós estamos em missões mundiais, mas a nossa missão aqui é local. Todo dia nós temos que fazer missões aqui em Campo Maior. Chamar pessoas até Cristo, falar do Evangelho. Vocês querem ver essa igreja cheia de homens e mulheres remidas pelo sangue de Jesus? Então preguem a Jesus Cristo. Então evangelizem, fale do amor de Deus, fale também da ira de Deus, do castigo de Deus. Preguem a Escritura, saiam de casa. Adentrem locais difíceis, vão até a Samaria. Às vezes há pessoas que nós pensamos assim, não, esse aí não dá. Esse está perdido. É só esperar morrer e ir para o inferno. Quem disse isso, irmãos? Quem disse isso? Todo ser que respira, enquanto respira, pode ser alcançado. Não importa o que ele tenha. Não importa se é, por exemplo, alguém que tem um distúrbio, um homossexual ou qualquer outra pessoa. Todos podem ser alcançados pelo Evangelho. Prova disso somos nós, que estamos aqui hoje alcançados pelo Evangelho. Tenha esperança. Acredite no poder de Deus. Acredite que o Senhor é o Senhor mesmo, poderoso. E que quando Ele quer, Ele transforma. Ele opera com poder e glória. Ele abre o coração de Lídia. Abriu o nosso coração. Paulo diz, louvando a Jesus Cristo, diz, porque outrora vós éreis sodomitas, falando de homossexuais. Eram, não são mais. Foram alcançados por Jesus Cristo. Eu estou falando, irmãos, desse assunto, porque no seminário, uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, que homossexuais estão despachados, estão num estado de depravação tão grande, tão cauterizados, que não podem mais ser alcançados. Eu achei aquilo um absurdo. Então, as coisas de Deus. Dias depois, meses, um pastor pregou nesse texto de Coríntios que eu não conhecia. Tinha lido, mas não lembrava, não imaginava mais. Aonde Paulo fala isso. Eles também podem ser alcançados. Não tenha receio de pregar o Evangelho. E nem medo de pregar o Evangelho. Para todos. Todos. Outro dia eu fui convidado para ir numa casa. E a pessoa disse, olha, você vai, mas eu quero lhe pedir uma coisa.
Meu pai odeia crente. Ele não gosta nem de ouvir falar. Eu não quero nem que você toque no assunto. Um homem desse dificilmente vai ser salvo por aquela mulher. Pela instrumentalidade daquela mulher. Porque ela não tem coragem de pregar, de desafiá-lo. Vocês acham que Paulo sempre foi bem recebido? Pedro, João? Não, irmãos. Quando eles pregavam, eles começavam a pregar 1h da tarde. Às 5h eles eram levados como mortos e jogados no fim da cidade. Como mortos, dado como mortos. É assim que o evangelho é recebido mesmo, muitas vezes. A pau e pedra. Foi assim que o trabalho batista começou em Campo Maior. A pau e pedra. Perseguições. Mas é assim que nós, mesmo assim, nós temos que pregar. Ainda assim, nós temos que pregar e que entrar em locais difíceis com a mensagem da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.